Vemos aqui que uma mensagem precisa ser pregada. Ele menciona um episódio, aí eu quero agora a ajuda do Fernandinho, que é da casa. Primeiro tenor, vocês vão perceber também. O oposto aí. Aí, ó. Fernandinho, como o Robinho mencionou, houve o episódio ali da Arca de Noé. A mensagem foi anunciada, 120 anos de pregação. Só que, como o Robson mencionou, realmente não houve o resultado que se esperava ou que se imaginava. Se hoje um de nós estiver lidando com uma realidade semelhante à de Noé, estou pregando, estou fazendo tudo que eu posso, mas os frutos não estão aparentemente vindo. Dá para ter motivação ainda numa situação como essa? Nós temos a tendência de imaginar que a história de Noé foi um fracasso, né? Aos olhos humanos, mas Deus, Ele entende que não foi um fracasso. Afinal de contas, a gente, imaginando como seres humanos, Ele pregou 120 anos e apenas a sua família entrou na arca. Mas a realidade é o seguinte: nós devemos pregar, pregar e pregar o tempo todo, porque a palavra de Deus é fiel. Ela diz que o Senhor não fará com que sua palavra volte vazia. Então, a nossa função é pregar o Evangelho, pastor Éder, porque a palavra do Senhor jamais, nunca voltará vazia. Amém, amém. E é muito interessante observarmos que Deus sempre levantará pessoas para pregar, sempre. Isso é algo que é dito também pelo próprio profeta Amós, no capítulo 3, verso 7. Antes de um acontecimento, Deus sempre levantará pessoas para anunciar. Nunca alguém irá dizer, eu não sabia. O episódio ali que o Robson acabou de mencionar, eles tinham conhecimento de quem era o cordeiro, eles tinham conhecimento daquele episódio, eles só duvidaram que aquilo de fato iria acontecer. E aí, mais à frente, a gente tem um episódio também trágico das cidades de Sodoma e Gomorra, que também foram destruídas, mas o profeta Ezequiel faz uma analogia muito interessante com relação a essas cidades e esses acontecimentos também se associando, tanto ao povo de Israel quanto a nós nos nossos dias. Fernandão, nos ajude aí, o que ele quis dizer ali? Estava lendo o Ezequiel, no livro de Ezequiel 16, 46 a 50, e se nós lermos esse relato e contextualizarmos para a nossa vida, nós vamos ficar assustados. Em Ezequiel ele fala que o povo de Deus havia se corrompido a tal ponto que ele tinha ido até mais longe do que o povo de Sodoma e Gomorra. A santidade, a religiosidade, ela não nos garante santidade. Então, a cada momento precisamos pedir perdão a Deus, buscando estar mais próximos de Deus, para que Ele possa guiar os nossos passos, guiar os nossos caminhos. E quando Deus guia os nossos caminhos, Ele guia os nossos caminhos para a salvação. Amém. Pastor Jader, nos ajude com mais um ponto. Nessa história de Sodoma e Gomorra, de fato aconteceu o que aconteceu, as cidades foram destruídas, depois de muitos avisos, mas Deus fez questão de antes conversar com Abraão. Como é que foi esse episódio? Quais lições a gente pode tirar desse episódio? Então, olha que bonito. A gente se lembra muito bem, né, da visita dos 3 seres lá na tenda de Abraão. E a gente lembra de uma notícia muito boa, que foi Sara vai ter um filho. E a gente lembra dessa segunda parte, que é a mais terrível, quando Abraão percebe pela fala do terceiro homem, a gente sabe que era o próprio Senhor, que ele iria fazer uma visita ali para Sodoma. E a gente entende, sem Deus ter falado que iria destruir, porque isso não está no texto naquele momento, mas a gente entende que Abraão tinha uma comunhão tão íntima com o Senhor Deus, que ele entendeu, bom, se o Senhor visitar lá, como as coisas estão, vai destruir a cidade. Então aí ele começa aquela negociação, né? Mas Senhor Deus, e se tiverem 50, e se 45, 40, mas se pelo menos... Então isso nos dá uma lição muito bonita aqui. O Senhor não precisava fazer nada disso, né? Mas ele quis comunicar a Abraão e ele quis dar a entender que o juízo dele é um juízo investigativo compartilhado, diríamos assim, né? Que ele prefere que a gente fique sabendo, que a gente faça parte do processo. Então Deus é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que ele deu para Abraão essa chancezinha de fazer parte dessas coisas, né? Então ele quer fazer conosco a mesma coisa.
colocando isso agora para os eventos finais. Perfeito. Então, nós vemos em todas as páginas da Bíblia um Deus que nos ama, que deseja nos salvar e que vai sempre buscar formas diferentes para nos alertar, para nos admoestar, para mostrar: o caminho é este, andai por ele.